A paz de Cristo seja com seu coração, meu irmão, minha irmã. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 2 e hoje nós veremos o versículo 3. Eclesiastes 2, versículo 3. Vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Deus, nós damos graças ao Senhor, rendemos graças ao Senhor por tudo o que o Senhor tem nos dado em Cristo Jesus. Começando, ó Deus, pelo próprio Senhor Jesus. Ele, o dom perfeito do Senhor para nós. Ele, a razão da nossa fé, autor e consumador da nossa fé. Ele, o Verbo vivo, encarnado, palavra do Senhor em ação. Ele, o herdeiro de todas as coisas, o primogênito entre os ressurretos. E assim, por Jesus, nós te adoramos e pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha aplicar ao nosso coração a tua palavra, e aquilo que precisarmos ser transformados, transforme-nos. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Temos visto Salomão falando para nós. Nós começamos semana passada no capítulo 2, versículo 1, e até o versículo 11, Salomão estará falando sobre o vazio do prazer, ou o vazio dos prazeres secularizados, prazeres que não estão centrados na pessoa de Deus, prazeres que não reconhecem Deus como a fonte deles. E aí nós vemos que o nosso coração, o enganoso coração, ele se deixa escravizar pelos prazeres. Ele busca os prazeres como um fim em si mesmos, não como uma maneira de glorificarmos a Deus, não como uma maneira ou como a maneira de olharmos para a eternidade e ver que todos os prazeres dessa vida, ainda que sejam dádivas do Senhor, eles são, infelizmente, afetados pelo pecado. E por isso, muitas vezes, aquilo que deveria ser um prazer, uma alegria para o nosso coração, apontando para a eternidade, para Cristo Jesus como o nosso eterno e durável prazer, os prazeres acabam se tornando para nós escravidão. Se transformam em vícios, se transformam em coisas que roubam o nosso tempo, roubam a nossa energia, que deveriam ser destinados para a glória do Senhor. Então, olhando para esse texto, semana passada nós vimos o vazio do prazer no entretenimento. Mostramos para vocês que o entretenimento, Deus nos dá condições, nos dá momentos aprazíveis em nossa vida, momentos de lazer, de prazer, mas o entretenimento se tornou uma escravidão para muitos. E tem muita gente que não saiu da infância. A criança é que vive de entretenimentos, a criança é que vive de brincadeiras o tempo todo. E muitos crescem, mas não amadurecem e continuam presos ao entretenimento. E Salomão chega à constatação: de que serve tudo isso? Isso é loucura. É correr atrás do vento. Agora, no versículo 3, ele vem nos falar sobre o prazer no vinho. Embora ele só use o vinho aqui como exemplo, obviamente aqui eu quero expandir o sentido desse texto para todas as formas de substâncias que, a princípio, não tem pecado nenhum nelas, mas depois elas se tornam escravizadoras. Então aqui não vou falar só sobre vinho, né? Você pode pensar, eu não gosto de vinho, eu gosto de cerveja. Vai entrar na mesma direção, eu não gosto nem de vinho nem de cerveja, eu gosto de comida, comer bastante. Né? É pecado, né, relacionado. Né? Então,
quando pensar no vinho aqui, eu gostaria de que você pensasse em algo que para você se relaciona com a bebida, ou algo que esteja de alguma forma escravizando você, se é que você tem algum problema com isso, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui o prazer no vinho, ou o vazio do prazer no vinho, na bebida. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias de sua vida. Então, outro meio que Salomão buscou o sentido para a vida foi o uso do vinho. Não sei quando, se existiam outras bebidas naquela época, eu penso que talvez existissem. Substâncias entorpecentes, embriagantes, sempre existiram, né? Mas aqui Salomão diz: eu resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Ele tomou uma decisão, assim como ele dissera no versículo 1, vamos, eu te provarei com alegria. Ele, falando consigo mesmo, ele deu essa ordem para si mesmo. Eu resolvi, eu tomei a decisão de me entregar ao vinho e de beber para ver como é que é, né? Não só em nossos dias, mas desde a antiguidade, o ser humano sempre fez uso de bebidas fortes e embriagantes, e também até mesmo de drogas alucinógenas, né? O ópio, por exemplo, lá no Oriente Médio, é uma droga usada desde a antiguidade, né? Os opiáceos e tudo mais. Às vezes, eles faziam isso, as pessoas fazem isso até hoje, com o objetivo de se alegrar, de festejar em algum momento, outras vezes para fugir da tristeza e da dor. Você já viu o pinguço? Você já viu o bêbado dizendo: está frio, vou beber para esquentar. Se está calor, vou beber para refrescar. Se está triste, vou beber para ficar alegre. Se está alegre, vou beber para dar uma controlada aqui nos meus ânimos. Quer dizer, a justificativa para fazer o uso vai de cada um. A pessoa acha uma plausibilidade, acha uma razão para usar a bebida e faz o uso. E são os motivos mais variados possíveis, né? Aqui em Eclesiastes, nós vemos Salomão acrescentando uma nota que é, no mínimo, intrigante. Ele diz assim: contudo, regendo-me, contudo, pela sabedoria. Ele decidiu entregar-se ao vinho. Mas ele disse assim: mas eu não fiz isso de qualquer jeito. Eu continuei regendo-me pela sabedoria e não me entreguei à loucura. Né? E entreguei-me à loucura, né? Regendo-me, contudo, pela sabedoria e entregar-me à loucura. Eu concordo aqui com os comentaristas que veem que Salomão não era um alcoólatra, um viciado. Aqui ele estava fazendo o que se chama, o que Emílio Garofalo Neto chama de experimento assistido ou controlado. Ele olha para os filhos dos homens e os vê bebendo. Ele olha aquelas pessoas bebendo vinho, se alegrando e tudo mais. Ele fala: de repente é nisso aí que está o sentido da vida. De repente é na bebida que está o sentido, a alegria, a razão de viver. E eu vou fazer o que eles estão fazendo. Eu vejo os homens entregando-se à bebida, ficando alegres, e eles fazem isso como que contemplando a sua vida curta. Ele diz ali, né? Ou no finalzinho do versículo, os poucos dias, durante os poucos dias da sua vida. Então os homens fazem isso contemplando o fato de que eles são passageiros, são transitórios, a vida é curta. E então Salomão diz: eu experimentarei a bebida para ver que alegria é essa que eles sentem. Mas eu não vou permitir chegar a ficar embriagado.
e sem o controle de mim mesmo. Por isso ele fez um experimento controlado, né? Ele foi provando, experimentando, e quando ele percebeu que ele ia ficar alterado, ia ficar com as suas faculdades mentais atrapalhadas, entorpecidas, então ele parou. Por isso ele vai dizer, né, que se entregou ao vinho, mas ainda tinha lucidez. Ele estava se regendo com lucidez, ele estava tomando decisões ou pensando e tinha lucidez no que ele estava fazendo. Porque a bebida, quando a pessoa extrapola e a pessoa se embriaga, ela perde totalmente o controle. Isso é fato, todo mundo sabe disso. Qualquer substância entorpecente que você vier a usar vai tirar de você, se você... eu estou falando aqui, obviamente, de coisas lícitas, tá? Drogas, nunca faça uso. Nós estamos vendo essa semana aí a discussão da liberação das drogas, o STF deliberando sobre um assunto que já foi deliberado pelo Legislativo. A quem cabia o direito de decidir sobre o assunto já foi decidido no Legislativo, e o STF agora, como sempre, extrapolando os seus limites, e estamos caminhando para ver aí a liberação das drogas no nosso país. Se você for pego com uma certa quantia agora, não mais algumas gramas, mas se você for pego com alguns gramas alguns gramas de maconha, uns 30 gramas talvez, não, isso aí é para consumo. Você já imaginou o quanto que vai aumentar o tráfico de drogas? Você já imaginou o quanto que isso vai trazer ainda mais males para a nossa sociedade? Mas falando aqui do vinho, que é uma bebida lícita. Se você é maior de 18 anos, você pode ir comprar 1 litro de vinho e tomar. Você não está cometendo crime nenhum. É disso que nós estamos tratando aqui. O vinho, então, vem Salomão nos mostrar que ele fez um controle, fez um experimento controlado do uso da bebida. Só para ver se aquela alegria que os filhos dos homens sentiam tomando vinho era realmente a razão ou o sentido da vida. Então ele foi fazendo um teste. E é importante a gente observar a expressão quando ele diz assim, até ver o que de melhor, o que melhor seria. Então esse até ver mostra o limite que ele foi. Ele não perdeu a consciência. Não perdeu a consciência. Então, beber vinho, ou mesmo outras bebidas alcoólicas, é pecado? Eu sei que é essa pergunta, todo mundo quer, o pastor chega logo nessa pergunta, né? Eu vou responder agora. Beber vinho, ou mesmo outras bebidas alcoólicas, é pecado? E aí, eu tenho que ser honesto com você. Não encontramos nenhum versículo na Bíblia que afirme categoricamente que tais bebidas sejam pecado. Não temos. Não temos. Até encontramos usos lícitos para a bebida. E eu vou destacar aqui pelo menos 3. Primeiro, o uso sacramental. Usamos na ceia do Senhor. Aqui nós usamos suco de uva. Mas, então, pastor, vamos passar a usar vinho então. Porque Jesus usou vinho, sim. Eles usavam vinho. Eles não tinham suco de uva pasteurizado ou suco de uva como nós temos hoje. Mas a Bíblia mostra que tem que ser o fruto da videira. E aí eu vejo discussão, muitos irmãos sérios, homens sérios, tementes a Deus, dizendo que o uso correto é o vinho, não pode ser suco de uva, tem que ser o vinho. Aí eu falo, tá bom, o pão que a gente come também era o pão asmo, pão sem fermento? Não, o pão que a gente come, os irmãos compram o pão de forma, pica o pão num tamanho certo ali, adequado, é pão de forma, a gente não usa o pão ázimo. Então teríamos também que usar pão ázimo, pão sem fermento. Né? Agora, suco de uva não vem do abacaxi, não vem da laranja, vem da videira. É o fruto da videira. Mas eu quero dizer para você que se
o conselho dessa igreja decidir, não estou pondo o conselho em apuros não, tá? Estou mostrando porque na igreja presbiteriana quem toma as decisões é o conselho. Se o conselho decidir, pastor, nós vamos usar vinho mesmo. Mas, por favor, não vá comprar sangue de boi, né? Vai comprar um vinho decente, né? Um vinho que não desça rasgando a garganta, que arda o estômago quando cai lá dentro. Compra um vinho suave, mas vinho. Se o conselho decidir fazer isso, não estaremos cometendo nenhum pecado. Porque Jesus usou vinho na ceia, vinho mesmo. O primeiro milagre público de Jesus foi transformar água em vinho, e um vinho tão bom que o pessoal falou, peraí, chegaram para o noivo e falaram, que papelão é esse, cara? Geralmente a gente serve o bom vinho primeiro, e depois está todo mundo meio torto, aí você serve qualquer vinho e pronto. Mas não, rapaz, você guardou o melhor para o final. Agora, Jesus tinha um propósito em transformar água em vinho, não só para dar continuidade à festa. Ali o objetivo era muito maior. Ali ele já estava apontando para o sacrifício dele, já estava apontando para o sacramento da ceia. De alguma forma ele já estava apontando para aquilo. Não vou entrar em detalhes aqui, que senão não termino aqui, não concluo a mensagem. Então esse é o primeiro uso correto, o uso sacramental. Temos também, por exemplo, o uso em celebrações. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 104, versículo 14 e 15. Salmo 104, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: fazes, né, falando para o Criador, falando para Deus, o salmista diz: fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Da terra ele também tira o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Veja que o salmista coloca o vinho como uma dádiva de Deus, uma celebração. E lá em João 2, versículo 10, como eu citei agora há pouco, nas bodas de Caná, na Galileia, quando Jesus transforma a água em vinho. Jesus transformaria a água numa substância pecaminosa? Não. O que ele fez foi um milagre, uma coisa santa. E também temos na Bíblia o uso medicinal do vinho. Antigamente, eles não tinham o omeprazol para dor de estômago, né? Esses remédios para dor de estômago e tudo mais. O que Paulo falou para Timóteo lá em 1 Timóteo 5, 23? Timóteo, por causa das suas fortes dores no estômago, não toma vinho puro, não. Mistura com um pouco de água. Isso vai ajudar na digestão, vai aliviar um pouco a sua dor. Eles não tinham remédio como nós temos hoje, medicamentos como nós temos hoje para essa finalidade. E eles então usavam o vinho para tirar um pouco a dor. Era um uso medicinal. Então nós temos pelo menos esses 3 motivos, ou essas 3 maneiras de usar o vinho que não estão ferindo nenhum princípio bíblico, né? Fora disso, agora preste atenção, fora disso a Bíblia não trata o assunto de forma positiva. Uma pessoa dominada pelo álcool não é sábia e traz desonra para si mesma. Vamos abrir lá em Provérbios 20, versículo 1. Provérbios 20, versículo 1. O que é dito sobre o vinho aí? O vinho, vamos juntos? O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Cara pode ser um gatinho manso, bebe, vira um leão, não é mesmo? Bêbado, vira um tigre, vira um leão. Perigo, arruma briga com todo mundo. Mas isso não é coragem, isso é falta de sabedoria. Quem é dominado pela bebida não é sábio. Então a Bíblia está mostrando para nós que há um limite que você pode usar e não há problema. No caso do vinho, tá? Há um limite que você pode usar e não é pecado. Mas passando disso, você terá
trará desonra para si mesmo, para a sua família. Nós não vamos ler o texto aqui, mas Gênesis 9, do versículo 20 ao versículo 29, nos mostra Noé. O homem conseguiu ser o único a salvar a si e a sua família de uma tragédia mundial chamada dilúvio. Porque ele era um homem que andava com Deus. Em Gênesis 6, versículo 9, diz: eis a história de Noé, homem justo e íntegro. Noé andava com Deus. Entre os seus contemporâneos, justo e íntegro entre os seus contemporâneos. No meio de uma geração perdida, perversa, Noé se destacava pela sua integridade. Para a gente parar com essa baboseira de que o meio faz a pessoa, né? Como diz a sociologia, e aqui eu falo como professor de sociologia que sou, isso é uma mentira, uma baboseira. O meio interfere, o meio faz o cidadão. Não tem isso não. Se você convive no meio de bandidos, você é bandido porque você quer. Não porque o meio corrompeu você. O meio só aflorou o que você era, trouxe à tona o que você era. Mas Noé não era assim. No meio de homens corruptos e perversos, Noé era justo e íntegro e andava com Deus. Mesmo assim, Noé faz um uso errado do vinho. Ele sai da arca e um tempo depois ele planta uma vinha, produz vinho, e ele não produz vinho para ficar envelhecendo, ele produz vinho para beber. Bebeu, ficou alterado, e aí a gente sabe da história. O filho dele entra e o vê nu, bêbado, e riu do pai, e saiu rindo, e saiu zombando do pai. E aí logo na sequência, Cã, a descendência de Cã, foi amaldiçoada por Noé. E aí que a gente vai entender depois, porque Sem e Jafé dominaram sobre Cã. Cã é o pai de Canaã. Sem é o pai dos judeus, ou são semitas. E aí que a gente vai entender depois por que Deus prometeu a Abraão a terra de Canaã, porque aquela terra já havia sido prometida e havia sido dada aos descendentes de Sem. E Deus estava cumprindo uma promessa em Abraão que veio a se cumprir depois nos dias de Moisés, de Josué. Mas Canaã foi amaldiçoado por causa do pecado dele. Ele zombou do seu pai. Mesmo seu pai dando motivos para isso, ele zombou do seu pai. Ele não devia ter feito isso, porque Sem e Jafé, ouvindo que seu pai estava naquela condição, naquela situação deplorável, eles pegaram um lençol e de costas foram se afastando e cobriram seu pai, mostrando honra até mesmo para com seu pai, que estava num momento de desonra. Estava se desonrando com a bebida. Isso é uma lição para nós. Não é porque alguém não mereça o nosso respeito que nós vamos destratá-lo ou vamos atacar essa pessoa. Se ela não está se comportando conforme o cargo dela exige, ela vai se ver com Deus. Mas nós não podemos também zombar dessas pessoas. Senão nós estaremos agindo iguais a elas, né? Voltando aqui, então Noé trouxe problema para sua família, porque bebeu, estava bêbado. Isso para mencionarmos apenas alguns problemas. Então essa história de que não, eu bebo socialmente, ou eu bebo só em casa. Tome cuidado, especialmente se você tem filhos pequenos. Eles imitarão você, eles crescerão imitando você e um dia poderão não ter o controle que você tem, que você diz ter sobre a bebida. Tome cuidado, tá? Mas a parte final do versículo 3 deve chamar a nossa atenção aqui. Quando Salomão diz, durante os poucos dias da sua vida. Essas palavras mostram a brevidade da vida humana. A nossa vida é tão curta. E nós devemos, sim, desfrutar dos prazeres que Deus nos dá. Mas não ficarmos presos a esses prazeres, porque a nossa vida é tão curta.
Mas porque a vida é curta, eu vou curtir o máximo que eu puder. Eu vou me entregar a todos os prazeres ao máximo que eu puder. Olha, a vida vai passar rápido. E quando a sua vida passar, você vai olhar para trás e vai ver que você fez uma grande besteira com a sua vida. Todos os prazeres para os quais o seu coração se inclinou, ainda que tivessem sido lícitos, aprovados por Deus e dados por Deus, você vai chegar à conclusão de que você jogou a sua vida fora. Porque se Deus nos dá prazeres, esses prazeres devem contribuir para que nós conheçamos cada vez mais a Deus. E queiramos Deus cada vez mais, porque os prazeres dessa vida são transitórios, mas o prazer na pessoa de Deus não se interrompe, não tem fim, é eterno. Deus está nos dando pequenos prazeres para que nós olhemos para Ele e digamos assim: ok, Senhor, esse prazer é bom, é gostoso, mas não se compara ao que eu tenho na sua pessoa. Esses prazeres vão ficarão para trás, mas o prazer no Senhor, na tua pessoa, esse prazer é eterno. E é isso que eu preciso, é isso que eu quero. Quero te conhecer cada vez mais. Quando Salomão fala sobre a brevidade da vida, ele introduz aqui um assunto que ele vai expandir em todo o restante do livro de Eclesiastes. Então eu não vou me deter aqui porque eu voltarei a esse assunto com você outras vezes. Mas só chamando a sua atenção, aqui Salomão está nos mostrando um assunto que ele vai expandir e nós voltaremos com mais profundidade para tratar desse assunto, a brevidade da vida. Nós vamos voltar a esse assunto. Em outras palavras, Salomão está dizendo aqui que ele decidiu experimentar o vinho e os seus efeitos para ver se encontrava sentido para a vida enquanto ainda tinha vida. Hayek diz o seguinte: uma das razões principais pelas quais as pessoas buscam o prazer é o fato da vida ser curta, tão curta. Tome cuidado, os prazeres que Deus te dá são bênçãos dele. Usufrua desses prazeres, mas não seja controlado por eles. Não seja controlado por esses prazeres. Não há sabedoria nenhuma nisso. Que o seu coração busque a Deus. Repito a pergunta. Então, é pecado tomar bebida alcoólica? Essa pergunta devia ser um pouco mais profunda. Você precisa de coisas como bebidas alcoólicas ou de drogas, mesmo aquelas lícitas, aquelas medicamentosas, que eu não conheço crentes que sejam viciados em drogas ilícitas. Os que eu conheci abandonaram as drogas ilícitas, não fazem uso. Mas é muito comum a gente ver crentes se viciando em drogas lícitas. Não conseguem dormir se não tiver um Lorax, um diazepam e outros andam a vida aí. Não conseguem se controlar se não forem controlados por alguma substância medicamentosa. Creio que haja necessidade às vezes, creio que até deve-se fazer uso. Pessoa que está um ataque de nervos daqueles que ela não consegue compreender nada que você está falando com ela, é necessário que ela tenha alguma coisa que freie esse ataque e ela consiga então se acalmar para depois te ouvir. Não há nada de errado nisso. Mas quando eu vejo crentes que a qualquer sinal de insônia correm para calmantes e para medicamentos, a bem da verdade eles estão agindo
fugindo do problema, ao invés de enfrentar o problema. Uma insônia que possa lhe aparecer na madrugada, não tem coisa mais terrível do que isso, você perder o sono. Você está cansado, precisa dormir, mas você não consegue dormir. Uma coisa é você acordar de madrugada já descansado, já recuperado pelo sono. Você recuperou o seu sono, recuperou suas energias, aí você acordou mais cedo. E aí você já levanta, você vou ficar aqui na cama, virando de um lado para outro, aqui parecendo um bife sendo passado. Não quer saber de uma coisa? Eu vou levantar. Vou levantar e vou seguir a minha vida. Já vou adiantando as coisas do dia. Ótimo. Levantar cedo é bom para a saúde. E aí você vai dormir mais cedo também. Antigamente o pessoal fazia isso. Mas antigamente não tinha tanta coisa, exatamente. Antigamente não tinha tanta coisa distraindo a mente como nós temos hoje. E a falta de um bom sono tem levado a muitas doenças, muitos problemas de saúde. Então, eu espero que tenha ficado claro que eu estou falando aqui do uso de medicamentos de forma abusiva, de forma em que a pessoa está fugindo do problema ao invés de enfrentar o problema. Muitas vezes a insônia na nossa vida é fruto de uma consciência pesada, de pecado não confessado. Muitas vezes. Muitas vezes. Se você perdeu o sono, porque você já recuperou as suas energias, levante e vai cuidar da sua vida, vai adiantar o seu dia, vai remir o seu tempo, porque os dias são maus. Mas se você acordou e não era hora de se acordar ainda, você está cansado, precisa dormir, mas não consegue dormir por causa da insônia, então, ore a Deus, peça para Deus sondar o seu coração. Sabe por que a insônia ela é algo tão desgastante para a gente? Porque ela vem no pior horário, no horário do silêncio. Você já notou como que a gente gosta de barulho? Sabe por que a gente gosta de barulho? A gente entra no carro e já liga o som. A gente sempre procura alguma coisa, algum barulho. Sabe por quê? Porque a gente não gosta de ficar sozinho com os nossos pensamentos. Porque nessas horas, quando a nossa mente está sozinha, aí a gente se cansa, fica bem cansado para cair na cama e dormir logo. Porque se você deitar na cama e não tiver com tanto sono assim, você começa a pensar, aí os seus pensamentos começam a acusar você de pecados cometidos. Isso é terrível. Isso é angustiante. Angustiante. E como é que se resolve uma situação dessas? Tomando remédio? Medicamento? Aliás, há muita diferença entre remédio, medicamento, medicação, placebo e nocebo. A gente precisa definir esses cinco elementos. Não vou fazer isso agora porque não é o momento. Mas tem muita diferença. A gente toma medicação achando que é remédio. Tá? E não é. A gente toma medicamento achando que é remédio, e não é. Eu vou tomar esse comprimido aqui porque isso aqui vai me curar. Não vai curar. Ele somente vai entorpecer a sua mente. E já que nós estamos falando de vinho, você consegue o mesmo efeito com um copo de vinho. Você consegue o mesmo efeito com um copo de um bom vinho. Você vai dar uma relaxada e vai dormir. Mas se você estiver usando dessa forma, você está errado também. Porque consciência pesada não se resolve com bebida, não se resolve com drogas, não se resolve com medicamentos. Consciência pesada se resolve com confissão e pedido de perdão. Confissão a Deus, confessar a Deus os seus pecados. E se Deus falar, mas não é só contra mim que você pecou, não. Você também pecou contra o fulano e contra o Beltrano. Então você sabe o que você tem que fazer. Procurar essas pessoas e resolver com elas. E se elas não estiverem mais por perto? Temos muitos meios de comunicação. Entre em contato com a pessoa e peça perdão, resolva isso. Porque não existe travesseiro mais macio do que uma consciência limpa. Tá certo?
Voltando para o vinho. É pecado tomar bebida alcoólica? É pecado tomar vinho? Como eu disse, a pergunta que a gente deve fazer é: eu preciso disso, eu preciso das bebidas, de bebida, para ter alegria e paz no meu coração? Eu preciso dessas coisas para dar sentido à minha vida? Sendo a nossa vida tão breve, não seria melhor a gente entregar todo o nosso coração a Deus e empregar todo o nosso esforço em buscar o que é perene, eterno, e nos alegrarmos somente em Deus, o eterno? Não seria muito melhor? Certamente isso não é apenas o melhor, mas a única coisa que de fato deveria ocupar o seu e o meu coração o tempo todo. Não deveria, meus irmãos, existir mais nada em nossa vida que ocupasse todas as nossas forças, todas as nossas energias, do que Deus, o conhecimento de Deus. E eu garanto para você, com a mente entorpecida pelo vinho, você não vai conhecer Deus, as suas faculdades mentais não estarão bem. Você não vai conseguir, porque você estará dominado pelo vinho. Não afogue as suas mágoas num copo de bebida. Não se entorpeça com substâncias, mesmo aquelas lícitas, para aliviar a dor do seu coração. Em vez disso, deposite-as aos pés de Jesus, em suplicante oração. Deposite aos pés de Cristo tudo aquilo que aflige a sua alma, tudo aquilo que lhe traz dor ao seu coração, à sua consciência. Deposite aos pés de Jesus. Ponha em Cristo o desejo do seu coração e o deseje mais do que tudo nessa vida. Não busque a alegria nas bebidas, permitindo-se embriagar. Não se entregue a nenhuma outra forma de vício. Em vez disso, encha-se do Espírito Santo. Efésios 5,18, começando com o versículo 15, onde Paulo fala: vede prudentemente como andais, não como necios, mas sim como sábios. O que é andar com prudência? Literalmente, você dar um passo de cada vez, testando o local onde você põe o seu pé. Eu sei que se a gente fosse fazer assim no dia a dia, andando pelo caminho, ia ficar esquisito, né? Imagine. Posso ir? Você levaria 10 minutos num trajeto, você vai levar 2 horas, 3 horas. Mas a ideia, você entendeu aqui, é você saber onde você está pisando, ter firmeza nos seus passos. Como você faz isso? Nós devemos andar em Cristo. Então, Filipenses vai dizer: andar em amor, andar em Cristo Jesus, andar em Cristo, obedecendo a Cristo. Agora, isso é andar com prudência. Mas aí Paulo passa a dizer: não como nécios, loucos, mas como sábios. Primeira coisa que distingue o sábio do nécio, do louco, é que o sábio tem lucidez. Qualquer coisa que estiver tirando a sua lucidez, tire da sua vida. Afaste. Qualquer coisa que tire a lucidez da sua alma, da sua mente em relação às coisas de Deus, se afaste dessas coisas. Não entregue a sua mente a essas coisas. E aqui não é só bebida que eu estou falando não, tá? Tem muita coisa que tira a lucidez da nossa mente. E Paulo continua: não como nécios, assim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, nós não temos mais o passado já foi, o futuro ainda não nos pertence. Se é que a gente vai chegar lá, a gente pode morrer a qualquer momento. Então o que nós temos de fato em nossas mãos é o presente, e ele é tão fugidio, ele é tão escorregadio, em questão de fração de segundo, ele já passou. Tem coisas que estão tomando o seu tempo, roubando o tempo que você deveria estar empregando para a glória de Deus. Então, você tem de remir o seu tempo, resgatar o seu tempo e não permitir que nada roube o seu tempo que deve ser destinado a conhecer a Deus. E Paulo continua: remindo o tempo porque os dias são maus.
E assim vocês procurarão compreender qual a vontade do Senhor. Ou seja, a minha vida não tem que ser para fazer a minha vontade, mas tem que ser para compreender qual a vontade de Deus e fazer a vontade dele. Uma vez que eu compreendi o que é a vontade de Deus para a minha vida, eu vou fazer a vontade dele. Não é a minha vontade, porque eu sou dele. Agora o meu objetivo é fazer a vontade dele, porque foi ele quem me chamou, me salvou, foi ele quem me criou, eu sou dele. E aí Paulo fala no verso 18: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução. Veja que Paulo não está falando de e não bebeis vinho, não bebam vinho, no qual ele não falou disso, ele não vos embriagueis. Você sabe qual é a sua quantia que você pode tomar. Tem gente que se embriaga uma taçazinha. Por que um dos motivos que eu não ponho vinho aqui na ceia do Senhor? Pelo menos eu ainda não mudei de opinião. É porque às vezes um cálicezinho daquele pequenininho pode afetar alguém, pode deixar a pessoa alterada. Eu não quero isso. Aliás, nós não devemos isso. Cada um sabe o seu limite. Você não precisa que o pastor fique dizendo para você: irmão, só um copinho, tá? Só meio copo. Você sabe do seu limite. Agora eu quero saber, você tem controle sobre isso? Não, pastor, fica tranquilo. Eu posso beber 3 litros que eu não fico. Conversa, meu irmão. Conversa. Não, eu posso beber 2, 3, 5 latinhas de cerveja, isso não me deixa embriagado. Meu irmão, então você já está curtido há um bom tempo, hein? Você já está curtido um álcool há um bom tempo. Já está acostumado com isso. Não é pecado beber bebida alcoólica. Não é. Você não vai para o inferno por causa disso. Mas se você depende disso para ser feliz, ou se você depende de medicamentos para ter tranquilidade no seu coração, ou se você depende de qualquer outra substância para aliviar a dor da sua alma, coisa que só Jesus pode fazer, aí você está pecando, sim. Aí é pecado. Aí é pecado. Para encerrar a mensagem, abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 23. Eu não poderia encerrar essa mensagem sem ler esse texto para os irmãos. Provérbios 23, de 31 a 35. Eu sei que a cena que ele descreve aqui chega a ser engraçada, mas eu não queria que ela fosse engraçada para você. Eu queria que ela fosse estarrecedora. Eu queria que você, ao ler isso aqui, ao invés de dar risada, porque se tem uma coisa que a gente dá risada com facilidade é de bêbado, não é mesmo? Mas como eu falei semana passada, isso não deveria fazer a gente rir deles. São pessoas dominadas, escravizadas por alguma bebida, por algum vício. Isso é lamentável, é triste. Não dá para rir de uma coisa dessas. É triste. Muito triste. Mas não olhe para esse texto como algo engraçado, porque é a palavra de Deus. Olhe para esse texto como algo estarrecedor. 31 a 35 diz assim: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Parece propaganda de cerveja, não parece? A propaganda de cerveja ali geladinha, suada ali o copo, né? O copo suadinho ali e a cerveja geladinha chamando. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, atraente, chama a atenção. Quando resplandece no copo e escoa suavemente, despejado numa taça. Pois, ao cabo, ou seja, no final, depois que você beber, depois que você ficar bêbado com ele, ele morderá como a cobra e picará como o basilisco. É um animal peçonhento, um réptil peçonhento, um basilisco. E ele morderá como uma cobra e picará como um basilisco. Olha agora, os teus olhos verão coisas esquisitas. Não precisa nem descrever, irmãos. Né?
Isso aqui é tão claro, né? Não precisa nem explicar. E o teu coração falará perversidades. Olha que interessante. Ele não diz, a tua boca falará perversidades. Ele fala o teu coração. Porque Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. A bem da verdade não é que a bebida, você foi bebendo e junto com a bebida você foi engolindo perversidades. Não. A bem da verdade, a perversidade estava ali muito bem guardada, trancada no seu coração, e a bebida foi como uma chave destrancando, destravando a sua boca, e você fala perversidades. Você já viu bêbado falar o que presta? Quando eu não tinha carro, quando eu ia viajar com a Janaína, a gente parava na rodoviária, ela dava risada até. Por quê? Porque eu sou um imã para bêbado. Eu sento, daqui a pouco chegava um bêbado. E aí eu já ia para cima evangelizando, daqui a pouco descobri que o cara era desviado do evangelho. Aí que eu apertava mais ainda. Então assim, eu chego na rodoviária, rapidinho aparece um bêbado para me atazanar a vida. Né? E depois que você dá tanta dura no cidadão, ele vira para você, faz declaração de amor para você, não é mesmo? Né? A pessoa faz declaração de amor. Você é um cara legal, você é um cara muito gente boa. Rapaz, desculpa estar te importunando, tá? Então tchau. Mas mas eu quero ficar. É desse jeito. E só fala besteiras. Só fala perversidades. Agora, olha que interessante. Serás, quando você ficar bêbado, serás como o que se deita no meio do mar, como o que se deita no alto de um mastro. Irmãos, eu detesto passeio de escuna. Uma vez eu fiz com a Janaína e com a Ana, ali no litoral de Ubatuba, a gente fez um passeio de escuna. Eu só passei mal. Fiquei ruim. Né? Eu amo pescar, gosto de pescar, mas uma pescaria que eu não tenho uma mínima vontade de fazer é pescaria em alto mar. Né? Porque eu só vou passar mal. Meu amigo Juca vai junto comigo. Né? Não dá. Agora imagine você na ponta de um mastro de um navio. Se o navio balança aqui embaixo, imagina um mastro lá em cima. Né? A sua cabeça ficará desse jeito. Será como que se deita no alto de um mastro. E dirás, olha aí o valentão. Espancaram-me, me não doeu. Bateram-me, eu não senti. O cara está arrebentado, todo ensanguentado, porque foi arrumar briga, bêbado. Tomou uma surra, aí ele levanta e fala, bateram-me, espancaram-me, não me doeu. Bateram-me, eu não senti. Aí ele diz, quando eu despertarei? Aí ele já está começando a ficar com sono, vai dormir. Quando eu despertarei? Aí ele diz assim, eu vou largar a mão de tudo isso. Não, o que ele diz? Então tornarei a beber. Não é isso que o pessoal fala aí fora? Para você curar ressaca, você tem que tomar mais uma? Não é assim? É água, viu? Mas, irmãos, é isso que você quer para a sua vida? É isso que nós queremos para a nossa vida? Sermos vistos como ébrios, como bêbados descontrolados? Ou mesmo como pessoas que, como Salomão, fizeram um experimento controlado, né? Não, a hora que eu vi que eu ia ficar alto, eu me segurei, não bebi mais. Aí, tranquilo. Eu só quero chamar a sua atenção para o fato de que o alcoólatra, ele ficou assim, não com um gole apenas, mas ele começou com o primeiro. Ele começou com o primeiro gole. Se você não tem necessidade, não tem prazer na bebida, você não tem essa necessidade de sentir esse prazer na bebida, deixa para lá. Se você tem o costume de tomar bebida,
mas é controlado, você não é visto bêbado por aí, ou dentro de casa você também não se descontrola, você tomou e pronto, acabou. Só ali um aperitivo ali no almoço, que seja, tal. Você tomou o seu vinho, não causou escândalo para ninguém, não tem problema. O problema é quando você se embebeda e dá escândalo. Agora, até aqui eu falei dos que podem dar escândalo, mas eu quero deixar, por fim, uma palavra com aqueles que se escandalizam por tudo. Nossa, você viu o fulano de tal? Ele estava com uma latinha de cerveja na mão. Você olhou a cerveja dele? É 0, sem álcool. Ah, mas é cerveja. Mas se é sem álcool, não tem nada que entorpeça. Qual o problema? Eu, por exemplo, eu tenho o costume de beber cerveja sem álcool. Se você for na minha geladeira em casa, você vai abrir, você vai ver cerveja sem álcool. Eu não tenho necessidade do álcool. Não tenho. Para quê? E pior, eu tenho labirintite. Para que eu vou tomar um negócio desse para atacar minha labirintite no outro dia ficar ruim? Para quê? Agora, a gente precisa amadurecer também. A gente precisa ser maduro na fé. Se você se escandaliza porque vê o irmão tomando ali na sua casa, ou ali em algum momento ele tomando ali uma taça de vinho, ou um copo de cerveja, e não está dando escândalo nenhum, não está trazendo vergonha para ninguém, irmão, está na hora de você amadurecer. Está na hora de você deixar de ser um crente imaturo, que isso é imaturidade. Porque o que escandaliza, Paulo vai dizer para os irmãos que causam escândalo, não façam isso. Mas ele vai dizer também para aqueles que vivem se escandalizando por qualquer coisa. A sua liberdade, a liberdade do irmão não pode ser tolhida por sua causa, por causa da sua imaturidade espiritual. E encerrando o sermão aqui, o que eu quero é incentivar você a não estou aqui incentivando, espero não estar aqui incentivando você a sair daqui hoje e dizer assim, oba, beleza, então não tem pecado, eu vou comprar cerveja, eu vou tomar. Irmão, não é esse o objetivo. Eu queria ver você saindo daqui dizendo o seguinte, pastor, você tem razão, não é pecado. É lícito, mas não me convém, como disse Paulo. É lícito, mas eu não vou me deixar dominar por essas coisas, como disse Paulo. Se o senhor quer saber, eu vou fazer aquilo que Paulo diz em Efésios 5,18. Eu não vou me embriagar com vinho. Se é para encher o meu coração, não vai ser com a alegria do vinho. Se é para encher o meu coração, vai ser com a alegria do Espírito Santo. Encher meu coração do Espírito Santo e transbordar do Espírito Santo. De coração, irmão, eu espero que você hoje saia daqui incentivado a ser mais cheio do Espírito Santo do que do vinho. Se você fizer uso do vinho de forma correta, você não vai estar pecando por isso. Mas tem algo muito melhor do que o vinho. Tem algo infinitamente melhor do que o vinho para trazer alegria ao seu coração. O Espírito Santo de Deus. Que Deus assim nos abençoe.